Está conformado? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós precisamos desejar, provar isso todos os dias. Nós precisamos querer provar isso todos os dias. Eu olho para esse momento que nós passamos, né? E algumas cidades eles estão passando de festa no carnaval. E parece que eu olho para Davi e vejo Davi olhando para os gigantes naquele cenário de guerra, aquele cenário de acusação, de afronta, e Davi se levantando como um inconformado. E esse é o posicionamento que a igreja precisa ter, de não se conformar com esses ataques, não se conformar com essa posição, não se esconder. Eu vejo Elias falando para Deus: Senhor, me esconder aqui, porque olha o que está acontecendo lá fora. E aí Deus fala para Elias, ainda tem 7 mil que não se encurvaram, Elias. Elias achou que ele era o único, mas ainda existia um povo de Deus que estava ali, firme, constante, sempre abundante. E essa é a postura, é a posição que nós precisamos estar diante do Senhor. Salmos 24, ou capítulo 24, uns falam que Salmo tem capítulo, outros falam que é capítulo. Você abre aí no Salmo 24, em nome de Jesus. E a nossa intenção aqui nessa noite é levantarmos o nome do Senhor. Amém? A nossa intenção, o nosso objetivo aqui nessa noite é falarmos do Rei dos Reis, falarmos que servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que não perde nenhuma batalha, ao Deus que está vivo, morreu na cruz, mas ressuscitou. Esse é o Deus que nós iremos falar nessa noite. Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Você pode ler o versículo 2? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não libera sua alma vaidade, nem de problema frequente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Este Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Vamos ler todos o último versículo? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor por isso, meu irmão. E é sobre Ele que nós queremos falar nessa noite. Citando o livro de Salmos. O livro de Salmos é uma coletânea de livros. Foi escrito num período de mais ou menos 1000 anos. E esse salmo que nós lemos agora foi escrito por Davi. Mas existiram muitos outros autores desse livro, como Moisés, os filhos de Corá, os filhos de Asaf, Etã e outros que têm tido como autores desconhecidos. Mas a palavra do Senhor, nesses 3 últimos salmos, Spurgeon vai falar que o Salmo 22, ele fala que Davi tangeu notas tristes. O Salmo 23, ele fala de notas de paz. Mas o Salmo 24, que é o que nós iremos fazer menção hoje, ele fala de melodias majestosas e triunfantes. Como conhecemos, o livro de Salmos eram cânticos, né? Eram hinos. E Davi escreveu esse hino exaltando o nome do Senhor.
O título da minha Bíblia fala sobre a vinda do Rei da Glória. E ele começa esse texto falando sobre quem é o Senhor. Ele diz que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Durante todo o período da Bíblia, se levantaram muitas pessoas adorando deuses minúsculos, adorando deuses estranhos, deuses pagãos. E como o apóstolo Paulo, certa vez, ele entrando num lugar, ele viu um lugar cheio de templos, cheio de deuses, e ele estava escrito ao Deus desconhecido. E ele pregou sobre aquele Deus, que as pessoas adoravam a tantos deuses, e adoravam também a um Deus que eles não conheciam. E o apóstolo Paulo, quando chegou naquele lugar, ele provavelmente pediu ao Senhor em oração: Senhor, vou falar o que para essas pessoas hoje? O que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor fez ele olhar os deuses um por um. Cada um deles, Deus disso, Deus daquilo, Deus disso, Deus daquilo. E chegou a esse Deus, o desconhecido. Eu falei: esse é o Deus que eu preciso apresentar a ele. Esse é o Deus que eu vou falar para ele nessa noite. E é esse Deus que eu queria falar nessa noite, porque as pessoas hoje, nesse momento, é impossível não falarmos desse momento, do período do carnaval, do período da festa da carne, período em que as pessoas dão lugar realmente, com todas as forças, ao inimigo, dão lugar às hostes espirituais da maldade. Hoje a coisa está tão explícita, você vê na televisão as pessoas falando abertamente sobre as entidades, sobre os demônios, e nós precisamos também falar abertamente que nós servimos a um Deus que é maior do que esses deuses minúsculos. A igreja não pode se esconder diante dessas posições. A igreja não pode se calar. E quando eu soube que nessa noite eu teria essa oportunidade de dividir uma palavra com os irmãos, eu fui atraído pelo Salmo 24. Fui atraído, realmente atraído pelo Salmo 24. Porque o Salmo 24, ele centraliza Deus como Todo-Poderoso. Ele está dizendo para as outras nações: não existe outro. Você pode tentar falar de outro, você pode tentar servir outro, mas não existe outro. O Deus que eu sirvo, Ele fez o céu e a terra. Ele fez o mundo. Ele não só fez o mundo, como Ele fez todas as pessoas, até as pessoas que hoje ainda não me servem. Então Ele está dizendo: olha, eu sou o seu Deus também. Aquelas pessoas que estão lá envolvidas nas festas, envolvidas nas orgias, envolvidas nos momentos terríveis, esse nosso Deus também é o Deus dele. E cabe a nós, cabe à igreja do Senhor, mostrar para eles o Deus desconhecido. Porque eles também, como eu escutei isso esses dias, tem pessoas que vão para esses lugares, eles vão até empurradas. Tem pessoas que não querem estar ali, mas são envolvidas pelas amizades, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo faz, porque todo mundo festeja, né? Todo mundo se diverte. Então as pessoas estão ali, mas nós, como igreja do Senhor, precisamos mostrar para eles que esse não é o caminho. Essa sede que eles têm de se divertir, na verdade, é uma sede de um Deus que eles não conhecem. E o salmista, ele vai dizer aqui, ó: o Senhor, a Ele pertence a terra e pertence aos seus moradores. Ele fundou essa terra. Ele vai dando ali requisitos, mostrando para eles a sua autoridade. Ele vai mostrando para os seus ouvintes, aquelas pessoas que estão ouvindo esse cântico, dando para eles subsídio suficiente para provar e comprovar que o Deus que o salmista Davi serve e adora é o Deus de toda a terra. E aí ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? E essa pergunta é para todas as pessoas. Porque servir ao Senhor, adorar ao Senhor, precisa ser um lugar específico, numa condição específica.
Muitas pessoas dizem que adoram o Senhor, e aí eu abro o leque para todos, dentro e fora da igreja. Muitas pessoas dizem que servem ao Senhor, dizem que vão morar no céu, mas existe uma condição para isso. Dizer que é crente, que serve ao Senhor, hoje você escuta isso livremente na televisão. Os artistas falam isso como se fosse moda, como se fosse normal. Mas não é normal dizer que serve ao Senhor sem comprovar isso na prática. Não é normal dizer que serve ao Senhor e não compartilhar das coisas de Deus. Não é normal. E aí o salmista faz a pergunta, pega ali. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem é que vai permanecer? E é algo que o crente também precisa pensar. Porque alcançar o monte ou a presença do Senhor pode até ser fácil no início. Mas o mais importante para nós é permanecermos. Permanecer diante da adversidade, permanecer diante dos problemas, permanecer diante de toda essa situação do mundo que nós vemos. Permanecer é algo que Deus espera de nós. Isso requer um dia a dia. Permanecer todos os dias. Permanecer no domingo. Permanecer na segunda-feira, quando você está no seu dia a dia, quando você está no seu trabalho, quando está diante dos problemas, das situações que se levantam. Quem subirá ao monte do Senhor? Subir ao monte do Senhor é todos os dias. Nós não podemos tirar folga de Deus. Às vezes nós vemos pessoas assim, né? Há um feriadão. E eu não estou falando aqui de quem sai, quem não sai, quem viaja. Não estou falando disso. Porque servir ao Senhor, você serve ao Senhor em qualquer lugar. Ser um adorador, você é um adorador em qualquer lugar. Ser um crente fiel, você é um crente fiel em qualquer lugar. Nós vemos 3 jovens, 3 homens, que quando ouviram uma declaração de um rei, eles falaram, não vamos nos curvar. Eles se posicionaram. Quem subirá ao monte do Senhor? É a pergunta que é feita nesse Salmo 24. E uma das coisas que nós entendemos diante dessa passagem bíblica de Sadraque, Mesaque e Abednego, que quem sobe ao monte do Senhor é quem se posiciona. E quem se posiciona publicamente. Não é só se posicionar, não, eu sou servo do Senhor, né? Sigo o Senhor por dentro. O Senhor conhece meu coração, sim, Ele conhece. Mas Ele quer ver as práticas, Ele quer ver as obras. Ele quer ver você multiplicar, Ele quer ver você demonstrar para o mundo que você é um seguidor de Cristo, você é um discípulo do Senhor, que trabalha, que anda, que age, que pensa, que tem as ações como Cristo teve. Quem subirá ao monte do Senhor? Sadraque, Mesaque e Abednego, ele diz, eu subirei ao monte do Senhor, não vou me curvar. Você não vai se curvar, então você vai ser jogado na fornalha. Não tem problema. E fique sabendo alguém, se o Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Ele está falando de posicionamento. A igreja desses últimos dias é uma igreja que precisa se posicionar. Se posicionar. Como você tem aqui olhando para Davi, eu vejo Davi no meio de uma multidão de pessoas que se acovardaram, tiveram medo de Golias. Irmãos, existem Golias ali para tudo quanto é lado, em todas as situações, querendo desviar a nossa fé, querendo nos desanimar, querendo infiltrar na nossa cabeça pensamentos contrários à palavra, até sendo amparados por leis. Eles querem ser amparados por leis. A igreja, mais do que nunca, vai precisar se posicionar, bater o seu pé e dizer: o rei que eu sigo, o Senhor dos exércitos, Ele vai me livrar. Não aceito afronta. A posição de Davi era: não aceito nenhuma afronta. Será que nós temos aceitado afrontas? Será? É algo para nós analisarmos. As afrontas estão ao nosso redor. Quem subirá ao monte do Senhor? Versículo 4. Quem subirá ao monte do Senhor?
o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, ou nem jura enganosamente. Para subir ao monte do Senhor, para estar na presença do Senhor, é preciso ter mãos, é isso? E corações puros. Mãos e corações puros. Está falando de integridade, está falando de caráter. E falando de caráter, está falando de ações. É aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu aprendi de Deus e aquilo que eu pratico. Não podemos chegar ao monte do Senhor sem termos essas condições de termos mãos limpas e coração puro. Mãos limpas e coração puro são atributos que nós vemos nessa passagem bíblica da posição do verdadeiro adorador. Eu queria que você abrisse Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15. São poucos versículos, podemos ler rapidinho. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Versículo 2. Aquele que anda sinceramente, aquele que anda ao tempo e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Segura aí, quando ele fala a verdade no seu coração, não é só falar a verdade para as pessoas ouvirem. Porque nós precisamos falar e ser. Falar e ser por dentro. Estão entendendo? O Senhor, Ele quer um caráter cristão de quem fala e realmente é o que está falando. É ser puro por inteiro. Não só à vista, né? Não só que as pessoas estão olhando, mas aquilo que Deus está olhando é de dentro para fora. Essa é a posição de quem irá subir ao monte do Senhor. Versículo 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. 4. A cujos olhos é réprobo, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. E o 5. Que não empresta dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Essas passagens bíblicas que nós lemos está falando o tempo todo de conduta. Está falando de como você é, como você age, como você precisa agir, como você precisa pensar. O salmista, certa vez, ele disse: cria em mim, Senhor, um coração e renova em mim um espírito reto, inabalável. A oração que o salmista fazia, ele tinha noção dos seus altos e baixos, ele tinha noção das suas limitações, ele tinha noção que ele não era um superman, um supergirl, um super-homem, ele tinha noção que ele era homem carnal, sujeito aos problemas. Mas o que ele compreendia é que ele precisava estar inclinado ao Senhor em verdade e se desviando de todo mal. É a postura que o crente precisa ter todos os dias, que eu preciso ter, que nós precisamos ter. E olhando essas falas de Davi, a gente, pelo menos eu, fica analisando um homem que foi considerado segundo o coração de Deus. Foi considerado segundo o coração de Deus. Por que ele foi considerado segundo o coração de Deus? Pois era um homem que falhou tanto, mas era um homem verdadeiro. Um homem que voltava atrás das suas palavras, reconhecia. Uma das maiores qualidades ou virtudes que nós precisamos ter é reconhecer que somos falhos, reconhecer que somos fracos,
reconhecer que erramos, que pecamos, mas também abandonarmos as nossas práticas e seguirmos o nosso caminho com Cristo. Jesus falou para aquela mulher: mulher, eu não te condeno, eu te perdoo, mas vai e não peques, vai e não peques mais. Isaías capítulo 33, vamos ver. Isaías capítulo 33, versículo 14, 15 e 16. Em Sião os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apoderará dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não acende suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. 16. Este é o homem que habitará aonde, irmão? Vamos ler de novo. Este é o homem que habitará nas alturas. A sua torre segura será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Interessante que, acho que hoje eu estava assistindo um documentário sobre um lugar assim, na Noruega que eles estão... Tu lembra o nome? Esqueci o nome que eles deram, mas eles criaram um bunker para guardar e armazenar sementes de todo tipo de fruta, semente de arroz, semente de feijão, prevendo o fim do mundo. Oi? O bunker do fim do mundo. Obrigado. O nome é o bunker do fim do mundo. O ser humano está se preparando para o fim do mundo com armas materiais, como se aquilo pudesse salvá-lo. O homem está criando seus próprios messias salvadores. O homem está criando sua própria solução para os seus problemas. Mas a igreja do Senhor Jesus foi colocada aqui na terra e continua levantando essa bandeira, profetizando e declarando que Jesus é a única salvação para o mundo. Eu e você somos nós que precisamos nos posicionar dessa forma, irmão. Eles podem fazer bunker, podem construir fortalezas, preparar o mais fundo que eles puderem em suas casas, mas ninguém se livrará do juízo do Senhor. Ninguém se livrará do juízo do Senhor. E você quer viver pela eternidade, quer passar pelo fim do mundo, né? Da forma como eles falam, entregue o seu coração ao Senhor. Entregue o seu coração ao Senhor. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. Versículo 5: este receberá do Senhor, olha só, irmão, este receberá do Senhor o quê? A bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Somente os que se adequarem a este posicionamento receberá a bênção. Muitas das vezes nós queremos receber a bênção do Senhor, mas não queremos nos alinhar ao que o Senhor quer de nós. Não é uma meritocracia, não seremos merecedores, mas existe uma posição de santidade que nós precisamos estar todos os dias. Quem subirá ao monte do Senhor? Esse versículo está falando justamente sobre isso. Santificação. Santificação. Não existe outra palavra para o crente. Santificação. Quem é santo, santifique-se mais ainda. E quem é sujo, fique sujo mais ainda, diz a palavra do Senhor. Nós precisamos mergulhar na santificação, mergulhar na graça. O Senhor Deus, ele disse: sede santos como eu estou santo. Mas alguém pode dizer: mas ninguém é santo. A palavra diz: sede santos. Deus falou isso.
Então é possível sermos santos num processo de santificação, que esse processo só terá fim no céu. Mas nós precisamos entrar no processo de santificação e avançarmos. O problema é que tem muitos de nós que nem entramos no processo de santificação. Não entramos e não alcançamos níveis. Existem níveis? Sim, existem níveis. Existem níveis de santificação, de aproximação do Senhor. Por isso, o tempo todo eu estou repetindo a mesma palavra, porque foi o que o salmista disse: quem subirá? Porque existe uma dúvida. Existe uma dúvida. Jesus com a mulher samaritana, ele também fez uma colocação como essa. É a hora, e já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que verdadeiros? Porque existem aqueles que não são tão verdadeiros. Existem aqueles que não querem ser limpos de mão, nem puros de coração. Esses atributos daqueles que alcançarão o monte do Senhor. Vamos prosseguindo. Versículo 6. Esta é a geração dos que buscam. Uma geração que busca, não uma geração que apenas observa, não uma geração que apenas aprende, não uma geração que apenas fica de longe, não, é uma geração que busca. Aí ele repete: daqueles que buscam a tua face. Queremos subir ao monte do Senhor, mas estamos buscando o quê? Ou quem? É a pergunta que o salmista está fazendo para nós. Queremos alcançar o Deus Todo-Poderoso, mas estamos andando por qual caminho? Por qual posição? Por qual postura? Jesus disse que Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por Ele. Quer alcançar o caminho do Senhor? Trilhe pelo caminho de Jesus. Olhe para Jesus. Seja aquele que copia Jesus nas suas ações. O homem perfeito, 100% homem. Nós estudamos sobre isso na escola dominical algumas semanas atrás. Ele foi 100% homem. 100% Deus, mas 100% homem. Como homem ele venceu as tentações. Como homem ele triunfou sobre as dificuldades da vida normal, como todos nós, como homem. Ele estava dizendo: eu venci o mundo, vocês também vão vencer o mundo. Aqueles que estiverem em mim. Prosseguindo, versículo 7, ele vai dizer: levantem-se as suas cabeças. Eu gosto dessa versão aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará quem? É sobre ele que nós estamos falando. Toda essa introdução que o salmista fez, nós fizemos aqui nos versículos anteriores, era para falar do Rei da Glória. O Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. É uma figura de linguagem que ele usa. Alguns que dizem que essa passagem também faz menção sobre o retorno de Jesus aos céus, depois da sua ascensão. Ele chega aos céus e a quem olha, ele diz: tem alguém batendo na porta, mas é um homem. Nenhum homem já chegou aqui, era Jesus transformado. E alguém pergunta: mas quem está batendo na porta? Versículo 8. Ele vai dizer: quem é este Rei da Glória? Alguém disse: é o Rei. O Rei que venceu o mundo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu as iniquidades, venceu por nós, venceu por mim, venceu por você. E Ele retorna com a sua glória e majestade, triunfando. Quem é este Rei da Glória, irmãos? Eu olhei para esse salmo, olhando para a nossa situação do nosso país hoje. E o que me chamou a atenção é que a igreja do Senhor Jesus precisa falar do Rei da Glória. Precisa se posicionar.
declarando quem é o verdadeiro rei. Eles fazem algo em que mostram alguém passando a chave para alguém. E nós sabemos que o Senhor é o verdadeiro Deus da nossa nação. Falem o que quiser, pensem o que quiser. Quem rege a nossa nação é o Deus Todo-Poderoso, é o Rei da Glória. Aleluia! Você pode ficar de pé nesse momento, estamos encerrando, em nome de Jesus. O Rei da Glória é esse que nós estamos aguardando retornar. E o retorno dele é uma realidade, irmão. E quando ele voltar, ele voltará com poder e grande glória. Você já pensou nisso? É um dia para nós pensarmos na volta de Jesus, mas não pensa pequeno não. Pensa ele retornando nas nuvens. Aleluia! Grandão mesmo, retornando nas nuvens. Com um exército de anjos. Aleluia! E a terra olhando, as pessoas olhando, abismada. E nós olhando, eu já sabia. Alguém olhando e pensando assim, como pode? Eu não imaginava. E aí você do lado fala assim, mas eu imaginava, eu já sabia que ele ia vir, eu não sabia o dia. Mas ele voltou para levar a sua igreja. Voltou para levar a sua igreja. E também para decretar um grande juízo sobre essa terra. Que possamos decretar para esse mundo a vinda do Rei.